Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um colo da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, dando continuidade à leitura do livro A Coroa da Santidade, sobre as revelações de Jesus, a Luísa Picarreta. Santa curiosidade e amor. Vamos considerar a curiosidade. Pode ser uma coisa negativa, especialmente quando se opõe à custódia dos olhos, discernimento de espíritos, contentamento com o que Deus lhe deu e coisa assim. Mas há pelo menos um sentido em que podemos de fato nos referir à santa curiosidade. E a ausência dessa santa curiosidade na alma, longe de provar um santo contentamento. Todos somos peregrinos nesta terra e, portanto, como um de nós tem fundamento para esse contentamento, pois a perfeição de nosso conhecimento ainda não foi alcançada, prova apenas a presença da preguiça espiritual. O Papa Bento XVI ensinou. Os pobres se apressaram. Santa curiosidade e santa alegria os impediram. No nosso caso, provavelmente não é muito frequente que nos apressemos pelas coisas de Deus. Deus não aparece entre as coisas que exigem pressa. As coisas de Deus podem esperar. Pensamos e dizemos, é ainda assim, Ele é a mais importante coisa, em última análise, aquela verdadeiramente a coisa importante. Porque não devemos também ser movidos pela curiosidade a ver mais de perto e o saber o que Deus nos disse? A essa hora, peçamos que Ele toque nossos corações com a santa curiosidade e a santa alegria dos pastores, e assim vamos alegremente a Belém, ao Senhor que hoje, mais uma vez, vem ao nosso encontro. Essas palavras devem ser tomadas principalmente em relação à sua advertência, para que tenha essa alegria e santa curiosidade em onde sabemos que temos Jesus, na Eucaristia, no Evangelho e na Igreja. Mas também pode ser aplicado quando o Espírito procura abençoar a Igreja com revelações e, de fato, à noite de nossas vidas, seremos julgados por nosso amor. Não é um mero sentimento piedoso que pode ser esquecido por aqueles que não se sentem atraídos por ele.
é um ensino autoritário e magisterial do Catecismo da Igreja Católica, citando ele próprio, São João da Cruz, um médico da Igreja. Em outras palavras, não seremos julgados positivamente pela aderência teimosa a um certo estágio de nosso crescimento espiritual, como se o depósito da fé fosse uma mesa onde se esconder em vez de uma base sólida para se sustentar. Não seremos julgados positivamente insistindo que, porque o vinho velho é bom o suficiente, em contradição com as advergências do nosso Senhor no Evangelho. Não seremos julgados positivamente por, por nos recusarmos a buscar sinceramente e seguir a vontade de Deus, porque preferimos viver o que consideramos uma vida espiritual confortável ou segura. Seremos julgados pelo nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo, nessa ordem, e a última por causa da primeira. Se você não quer ouvir o que seu cônjuge diz agora, porque deseja apenas considerar o que seu cônjuge disse no passado, não ama seu cônjuge. É simples assim. Você deseja ser uma esposa amorosa de Deus? Ou você deseja apenas ser um escravo ao qual ele dá um conjunto de ordens e depois deixa por conta própria? O fruto pobre de dispensar revelações privada. Hoje a igreja sofre uma crise que é, em ausência, a heresia do modernismo, pois hoje se tomou moda em alguns círculos teológicos ignorar ou contradizer qualquer ensino que não esteja explícita e claramente, infalivelmente contido no magistério ou nas escrituras sagradas por nenhuma outra razão senão o desejo perverso de uma novidade autônoma e artificial. Bibliotecas inteiras podem ser preenchidas com o absurdo que ressaltou dessa metodologia. Portanto, em vez de tentar uma visão abrangente, apresentarei apenas alguns de suas manifestações mais comuns. Depois de cada um, consideraremos como a revelação privada nos protege contra essas armadilhas. Como mencionado em outras partes deste livro, hoje alguns teólogos importantes ensinam que o inferno pode estar vazio agora e sempre permanecerá assim de todos os seres humanos, que ninguém nunca foi ou será amaldiçoado e que apenas demônios povoam o inferno. Em um detalhe, eles estão certos: o extraordinário magistério nunca declarou infalivelmente que uma alma em particular está no inferno. Estes teólogos evitam cuidadosamente qualquer acusação de heresia formal, ao apontar esse e expor cuidadosamente seu argumento em sofisma de que eles estão apenas dizendo que é uma esperança razoável. Mas ninguém que leva a sério a revelação particular cai neste erro, pois todos deixam claro que existem muitos humanos no inferno. A teologia moral está em frangalhos hoje e constantemente é usado para o mal. Fingir que os mandamentos são meros ideais, que praticamente nada equivale à cooperação formal com o mal, aquele somente sobre qualquer imaginável racionalização para um pecado, me diga
a culpabilidade disso, que condenações de divórcio e adultério são irrealistas, que circunstâncias podem até justificar qualquer mal intrínseco, por exemplo, aborto, atos homossexuais, etc. Contrário a isso, vemos revelações particulares sempre lidando muito gentilmente com pecadores, sempre sendo ousados e intransigente ao lidar com o próprio pecado, pois, diferentemente dos teólogos morais, o céu não se esqueceu de ame o pecador, mas odeia o pecador. Vou repetir, pois, diferentemente dos teólogos morais, o céu não se esquece de ame o pecador, mas odeie o pecador. Ficção imaginativa sobre os detalhes biológicos da Sagrada Família tornou-se completamente irrestrita ultimamente. As coisas mais absurdas são postas sobre a vida terrena de Jesus, Maria e José, que José teve outros filhos, que Maria sofreu uma grande dor no parto e dificilmente era diferente de uma mãe normal, além do fato de que ela não cometeu pecados flagrantes, que Jesus se comportou mal quando criança e teve que ser repreendido com justiça por José e Maria, e a lista continua sobre essa ficção lamentável, longe de simplesmente serem relegadas às páginas de romances que ninguém compra. Essas ideias regularmente chegam às homilias e escritos católicos populares que, por sua vez, tragicamente formam a mente e o coração dos católicos comuns de acordo com a grave falsidade. Mas em revelações particulares sempre vemos uma Sagrada Família como aquela que a tradição católica sempre imaginou. Uma cristologia completamente distorcida tornou-se popular hoje, em que, por exemplo, Cristo é ignorante até de sua própria missão divina. Padre Jones Martin, agora famoso por seu livro Endossar a homossexualidade, anunciou suas opiniões problemáticas em público muito antes, até escrevendo um artigo para a CNN, afirmando que, no domingo de Páscoa, Jesus era de todas as pessoas mais surpresas pela ressurreição. Jesus era de todas as pessoas mais surpresas pela ressurreição. Revelações particulares sempre nos mostram um Jesus cuja divindade nunca está em dúvida. Muitos teólogos de espírito mundano adotaram uma atitude de compromisso e assimilação com o espírito da época. Supor que os vários pecados do passado e o fato de o mundo ocidental ter progredido, além de... Continuando, muitos teólogos, vou repetir um pedacinho porque eu parei, né? Muitos teólogos do espírito mundano adotaram uma atitude de compromisso e assimilação com o espírito da época. Supor que os vários pecados do passado e o fato de o mundo ocidental ter progredido além de uma pequena amostra deles significa que somos atualmente um mundo mais moral e santo do que nunca. E o oposto do consenso de toda revelação privada. Todos eles afirmam, sem ambiguidade, que o mundo está agora envolto em mais pecado, erro e escuridão do que nunca.
O livro de Gênesis é frequentemente tratado como um mito, literatura simbólica e nada mais por muitos teólogos hoje, mas toda revelação particular que fala de seu conteúdo afirma que Adão e Eva eram pessoas reais, que eles e somente eles realmente são nossos primeiros pais, que eles realmente viviam no paraíso, mas pecaram e, portanto, o destruir o que o dilúvio realmente ocorreu, como uma purificação do mundo de sua pecaminosidade e assim por diante. Há um movimento entre alguns teólogos para desconsiderar completamente a sensus fidelium sobre os sinais do tempo e, em vez disso, entreter a noção de que não estamos em lugar algum perto a fim dos tempos e ainda poder estar na era mais antiga da história da igreja, que talvez gerações, muitos daqui a milhares de anos, olharemos para trás nos como pais da igreja. Embora não seja uma heresia, ainda é uma visão perigosa, porque gera uma complacência em acelerar a vinda de nosso Senhor, dissipa a urgência e dá aos teólogos um senso defeituoso de sua própria margem de manobra, pois permite que eles pensem em si mesmos como talvez sendo pais da Igreja. Pelo contrário, toda revelação privada que fala dos tempos em que vivemos deixa claro que a intervenção cósmica e divina mencionada no livro A Revelação em breve estará à mão. Hoje dificilmente se pode encontrar algo além de uma abordagem totalmente desdenhosa ao purgatório quando a questão é abordada. Então, embora a existência do purgatório seja um dogma, não há muitos ensinamentos infalíveis sobre a natureza dele. Portanto, os dispensadores de revelações privadas consideram isso como sua oportunidade de fingir que o purgatório não é grande coisa, que não é outra coisa senão talvez um céu um pouco menos glorioso, e não devemos nos preocupar muito em orar e sacrificar pelas almas de lá. Pelo contrário, temos toda a revelação privada que fala dela, se referindo a ela como um local de grande sofrimento, enfatizado a extrema importância de orar pelas almas de lá. Agora, estes erros não são refutados apenas uma ou duas vezes em revelações particulares aqui e ali, mas antes contradizem facilmente verificáveis consensos de revelação privada confiável e, consequentemente, quem conhece a importância da revelação privada é essencialmente invencível contra os erros mencionados. Somente como alguém que reconhece que a importância da ciência é invencível contra a teoria da Terra plana. Aqui pode-se protestar o que a revelação privada tem a ver com isso? Eu posso refutar todos estes erros sem ele. Bem, talvez alguns, até a maioria, pudessem ser abordados sem revelação particular, mas dizer com confiança que tudo pode ser completamente refutado sem que seja questionável, pois alguns erros listados acima são difíceis de refutar definitivamente das Escrituras, da tradição sagrada e do
Magisterium. Parece antes que se alguém faz um balanço de seu arsenal retórico, ele pode descobrir que está falando em sua defesa contra o modernismo sem revelação particular. A única proteção segura contra o modernismo. Aqui vemos uma ironia trágica. Aqueles que têm medo e desconfiam da revelação privada, alegando que ela não é infalível e, portanto, pode ser um risco para a ortodoxia, costuma-se ouvir esse medo manifestado em alguns círculos. Apenas se abrem para o risco muito maior de uma exagese mundana, enganosa, disfarçada de bolsa de estudos, gerando muito mais erros em suas mentes do que jamais poderia uma abordagem um pouco zelosa à revelação privada, pois, de fato, o medo voluntário nunca edifica. A maioria destes erros, é claro, refere-se a princípios de heresia do modernismo. Alguém pode se considerar seguro contra essa ampla heresia apenas em virtude de seu amor pela tradição católica, mas isto não será suficiente. Podemos ver o motivo das seguintes considerações. Quem informará sobre em que consiste o consenso da tradição sagrada? Sua própria pesquisa? Há muito conteúdo na tradição católica para qualquer pessoa resumir por conta própria. Ele, com medo das sutilezas do modernismo, fechará seus ouvidos inteiramente à voz do Espírito Santo hoje? A própria tradição católica repudia isso como um modo de vida sem Deus, à maneira dos fariseus, e isso é derrotista. Ele deve confiar neste ou naquele santo em quem ele acredita que declarou bem em que tradição consiste e deu um guia seguro para aplicar a vida do católico? Talvez São Pio X ou São Josemaria Escrivá? Isso também não pode funcionar. Uma vida não pode ser bem vivida sem abordar os problemas do dia. Por definição, estas são as mesmas questões que nenhum santo canonizado pode enfrentar diretamente, uma vez que estes santos não estão mais conosco na terra. Ele deveria simplesmente ler o Magisterium e não deixar mais nada guiá-lo. Essa abordagem também não pode funcionar. A maioria dos problemas que uma necessidade de confronto em sua vida nunca será resolvida diretamente pelo magistério. Aqueles que são abordados pelo Magisterium geralmente são tratados apenas muitos anos depois de se tornarem absolutamente prementes. Tudo isso, do fato de que o próprio Magisterium agora nos assegura que, embora necessário, obrigatório, ele é inadequado, não abordando tudo o que deve ser tratado, afirmando no parágrafo 170 da exortação apostólica Gaudete no exclu exercitate. As normas sonoras da Igreja também não são suficientes.
ele encontrará um guia autoritário vivendo hoje da tradição católica em quem depositar toda a sua confiança? Muitos fazem exatamente isso, talvez neste ou naquele blog, apostolado ou especialista, mas esta é a tentativa mais vã de todas. Para onde este guia obtém sua própria orientação, nós apenas chutamos a lata pela estrada e, como uma preguiça ou um covarde, terceirizamos este discernimento que sempre deveria ser nosso. Somente uma abordagem saudável da revelação privada conseguirá salvaguardar total e seguramente a pessoa contra o modernismo. No mínimo, podemos dizer que isso é verdade. Hoje, pelo menos, quando vemos que o caminho reto e estreito do nosso Senhor se tornou mais fino. Peço que você não aceite minha palavra por isso. Em vez disso, investigue-o por si mesmo. Passe algum tempo nos muitos círculos ou subculturas católicas que puder encontrar, e ainda assim descobrirá que quase todos eles estão cheios de pecado e erro, com algumas escondendo-os melhor que outros. Entre os únicos grupos que você descobrirá que tiveram algum sucesso na construção de um baluarte contra esse pecado e erro são os que se dedicam à revelação particular. Sei que encontrei esse sucesso em grupos da vontade divina, em cenários de movimentos dos sacerdotes marianos, em apostolado da Divina Misericórdia e similares. Lembre-se de que os teólogos que promovem os erros listados na seção anterior são muito inteligentes e muito instruídos. Eles são especialistas em desviar qualquer crítica da qual são culpados de clara heresia, a saber, contradizer qualquer consenso unânime da tradição ou violar o infalível ensinamento magisterial. Considere o padre mencionado na última sessão. Lista Padre James Martim. Hoje em dia é difícil encontrar uma única voz no mundo católico que esteja causando mais danos do que a dele, pois ele incansavelmente aplaude e acelera a decadência moral da Igreja. Apesar disso, ele insiste repentinamente que não contradiz nenhum ensinamento da Igreja. Ele costuma dizer, por exemplo, que seu livro tem a aprovação eclesial de meus superiores jesuítas e o endosso de vários cardeais, arcebispos e bispos, e ele habitualmente refuta qualquer argumento contra ele de que ele é culpado da heresia. Se você acha que está pronto para enfrentar Padre Martim e outros como ele, muitos são mais habilidosos que ele em um debate e em sua conquista retórica deles preservam sua própria ortodoxia. Então, você está seriamente enganado e provavelmente culpado de orgulho. A retórica deles providenciará se tudo o que você tiver for o depósito da fé selada que o diabo, que alimenta os argumentos dos modernistas, conhece o conteúdo de muito
de muito melhor do que jamais conheceremos. Eles vão não vencê-los se você também tiver revelação particular à sua disposição. Não é por acaso que praticamente todos os modernistas desprezam ou pelo menos ignoram as revelações particulares. Você poderá facilmente mostrar na verdade e na caridade que eles têm apenas duas opções: arrepender-se de seu modernismo ou rejeitam categoricamente revelações privadas. E o que já foi mostrado e continuará sendo mostrado neste capítulo é suficiente para refutar a última opção. Espero que nestas páginas tenha lhe dado razões suficientes para levar a revelação privada muito a sério, mas não quero deixar você com meus próprios argumentos. Em vez disso, encerraremos este capítulo adiando para uma breve amostra de vozes com muito mais autoridade do que as minhas. Grandes mentes na revelação privada. Hoje é fácil reunir uma lista de citações de vozes aparentemente autoritárias na blogosfera católica dominante que menosprezam a revelação privada. Geralmente não a rejeitam, explicitam e categoricamente, mas subestimando a importância em que mostramos a revelação privada. Fato merece. Embora já tenhamos refutado essa visão distorcida, consideremos o outro lado e veja o que as vozes católicas modernas, verdadeiramente autoritárias, têm a dizer sobre o assunto. Não vou listar aqui santos que não conhecidos por origem sobre revelações privadas que eles mesmos receberam diretamente, pois isso não seria particularmente pertinente à questão que diz respeito a como um católico deve abordar as revelações privadas recebidas por outros. Além disso, seria impossível apresentar esta lista, pois praticamente todo santo foi formado pelas revelações particulares que Deus lhes deu. Também não apresentarei nesta lista nenhum santo antes do século XX, por uma razão simples: a questão não é abordada muitas vezes antes deste século, uma vez que somente no início do modernismo diabólico, durante os anos 1900, as revelações privadas começou a perder seu status de glória. Considerando a história da Igreja, a abordagem desdenhosa de revelação privada é um fenômeno novo. Abra as páginas de praticamente qualquer obra tradicional de um santo católico e você encontrará regularmente revelações particulares deferidas e respeitadas. Nunca houve a necessidade de defender revelações privadas em geral, porque revelações privadas em geral nunca costuma ser atacada como é hoje. Papa São João Paulo II. O Papa São João Paulo II, justamente referido por muitos como João Paulo o Grande, nos dá o exemplo por excelência da abordagem adequada à revelação privada. Considere o seguinte retirado de um capítulo posterior deste livro. O Papa São João Paulo II disse, ao falar sobre seu mergulho
encíclico na misericórdia que, gradualmente inspirado por sua leitura do Diário da Divina Misericórdia, desde o início do meu magistério na São Pedro de Roma, considero isso mensagem Divine Mercy, minha tarefa especial. A providência me designou na situação atual do homem, da Igreja e do mundo. Pode-se dizer que, precisamente, esta situação me atribuiu essa mensagem como minha tarefa diante de Deus. Ele também falou da mensagem da Divina Misericórdia como formar a imagem do seu pontificado, para que ninguém se preocupe, ele estava apenas falando da Divina Misericórdia em geral e não pretendendo fazer alusão aos escritos de Faustina. Ele também disse que tinha um desejo ardente de que essa particular proclamada a mensagem de Santa Faustina a todos os povos da terra. Aqui vemos este Papa Santo declarando sem rodeios que todo o propósito de seu pontificado era uma revelação particular. Isso vem não apenas de um Papa Santo, mas daquele que pode muito bem ser o maior homem do século XX. Quando nos deparamos com este exemplo impressionante, como ousamos nós que não somos nada comparados a ele, temer dedicar nossas pequenas vidas à revelação particular? Vou repetir. Quando nos deparamos com este exemplo impressionante, como ousamos nós que não somos nada comparados a ele, temer dedicar nossas pequenas vidas à revelação particular? Somos como pobres aventureiros com medo de investir alguns dólares em uma causa nobre, quando um milionário sábio que mora ao lado vende todos os seus bens para investir tudo na mesma coisa. Nota bene, as revelações de Santa Faustina foram condenadas no momento em que João Paulo II, como Carol Utila, as descobriu e fez sua missão. Santa Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá, entre as maiores santas do século XX, também foi um dos mais conhecidos apoiadores das aparições de Medjugorje. Esse apoio é testemunhado tanto em uma carta escrita por ela, na qual ele declarou: todos nós estamos orando uma Ave Maria antes da Santa Missa a Nossa Senhora Medjugorje, e também pelo testemunho do eminente teólogo e fonte confiável Dr. Mark Miravalle. A grandeza de Santa Teresa e sua disposição de apoiar uma aparição não aprovada e orar a Nossa Senhora sob seu título devem falar muito para aqueles que agora temem abordar qualquer revelação particular que ainda não tenha recebido a aprovação total da Igreja de todas as formas. Santo Padre Pio. Quando se lê a vida de Padre Pio, vê-se claramente a vida de não apenas qualquer santo, mas a vida de uma das poucas almas com as quais toda a história da Igreja é abençoada.
estigmatistas, estigmatistas e místicos. Ele tinha inúmeros dons espirituais e foi o criador de inúmeros milagres, como declarado em outras partes deste livro. Os demônios foram forçados a revelar que o temiam mais do que São Miguel Arcanjo. Até sabemos de casos em que Padre Pio bilocou. Casos de bilocação foram a aparição do padre no ar sobre San Giovanni, retornando durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o sul da Itália permaneceu em mãos nazistas. Bombardeiros americanos receberam o trabalho de atacar a cidade de San Giovanni Rotondo. No entanto, quando eles apareceram sobre a cidade e se prepararam para descarregar suas munições, um frade pardo apareceu diante de suas aeronaves. Todas as tentativas de liberar as bombas falharam. Dessa maneira, Padre Pio cumpriu sua promessa aos cidadãos de sua cidade, seria poupada. Mas, mais tarde, quando uma base aérea americana foi estabelecida em Foggia, a alguns quilômetros de distância, um dos pilotos deste incidente visitou o mosteiro e encontrou, para sua surpresa, o pequeno frade que vira no ar naquele dia sobre San Giovanni. Agora, estes e outros fatos semelhantes sobre esse grande santo são mais ou menos conhecidos, mas o que não é de conhecimento geral é o amor que ele tinha para a revelação particular e sua disposição até de apoiar e promover revelações privadas não aprovadas, além de ser um defensor de Luísa. Veja a seção sobre a vida de Luísa para mais detalhes. Ele era um forte defensor de Garabandal. Vemos, por exemplo, uma resposta formal a uma investigação sobre Garabandal, um teólogo de Huete, afirmando: finalmente, o principal promotor de Garabandal, Joei Lomangino, testemunha que foi Santo Padre Pio quem lhe disse que a Virgem Maria estava aparecendo em Garabandal. Ele deveria ir. Parece, portanto, não obstante a decisão de duas comissões aceitas pelos bispos de Santander, de que existiam motivos razoáveis para católicos individuais para encontrar Garabandal credível. É claro que São Pio enfrentou uma oposição extraordinária de alguns membros da hierarquia da Igreja. Por um tempo, ele foi até censurado por Roma. Um católico excessivamente cauteloso pode ver precisamente isso como uma razão para não seja como santo, ou seja, para evitar todos os riscos envolvidos com a revelação particular, especialmente aqueles que ainda precisam ser aprovados, não aprovados. Mas segurança, em primeiro lugar, não é uma maneira de viver
e certamente não é uma maneira de se tornar os santos que todos são chamados a ser, como nos ensina a história de Padre Pio e de inúmeros outros. Mãe Angélica. Madre Angélica, a santa fundadora de Ewent, eu não sei se estou falando certo, foi uma das maiores evangelistas do século XX. Depois que ela morreu, o Papa Francisco declarou em rodeios: ela está no céu. Além de ser uma das maiores evangelistas, ela também foi uma das promotoras mais sinceras e zelosas da revelação privada no mundo católico. Isso irritou as penas de muitos, mas ela não se importou. Ela sabia que era muito importante negligenciar. Ela até promoveu abertamente as profecias de Garabandal, uma aparição que não recebeu aprovação total da Igreja na TV nacional. Ela escreveu um livro de Michael Bron, enviado para a Terra, que está repleto de revelações e profecias particulares sobre os próximos tempos. Se você não comprou, o livro dele está perdendo. Não é um livro assustador, é um livro muito bom. Se você não comprou ou compraria. Eu acho que é um ótimo livro, simplesmente fantástico. Eu acho que é importante para seu futuro e o seu futuro e o meu futuro. Eu quero que você leia Santo Tó é arte. Por quê? É lógico, é verdadeiro, é sensato e é a maneira de Deus dizer: vamos estar prontos. Como John diz em seu livro O Grande Evento, Madre Angélica acreditava firmemente em muitos profetas, dadas as revelações particulares aprovadas e não aprovadas. Em sua primeira aparição em sua própria rede mundial de televisão, eterna, no dia seguinte, a cura milagrosa que lhe permitiu deixar de lado o aparelhos de aço que usava há mais de 40 anos, perguntou-se à Madre Angélica, na exuberância do momento, sobre o futuro. Ela respondeu repentinamente duas profecias que foram feitas pelos santos no passado e que agora parecem quase cumpridas. O próprio Papa havia dito em seu livro ousado, Atravessando o Limiar de Esperança, parece que quando nos aproximamos do milênio, as palavras de Nossa Senhora de Fátima estão chegando ao fim. A primeira grande profecia que Madre Angélica esperava ver realizado em um futuro próximo foi que, em um determinado dia, em todo o mundo, as pessoas se verão como Deus as vê, em uma referência ao aviso de Garabandal. Padre René Laurentin. O padre Laurentin é um verdadeiro gigante do mundo católico do século XX. Ele é provavelmente o maior mariologista do mesmo século e é um dos principais especialistas em Lourdes, em particular, escrevendo como ele fez uma história científica de vários volumes. Autor de mais de 100 livros, ele é citado e mencionado
dezenas de vezes na autorizada Ney Catholic Enciclopédia. O próprio New York Times chegou a contar uma história sobre a sua morte em 2017. O Papa Bento XVI o nomeou prelado de Sua Santidade em 2009. Ele desempenhou um papel significativo como consultor no Concílio Vaticano II e foi elogiado pela Rádio do Vaticano como certamente uma das últimas testemunhas vivas deste grande período de efervescência. A página da biografia da Universidade Dayton, dedicada ao padre Laurentin, diz sobre ele. Ele recebeu vários prêmios e distinções, incluindo o Prêmio Mariano de 1963 da Universidade Dayton. Em 1964, o Prêmio Literário Wodzymercy Pieszczak. Em 1974, o Prêmio Nacional de Cultura Católica da Itália, 1996, o Oficial da Legião de Honra, 2002, e muitos outros prêmios por seus escritos e contribuições ao catolicismo, à Mariologia. Laurentin é amplamente reconhecido como especialista na área de Mariologia e é autor de mais de 100 obras e inúmeros artigos acadêmicos. Seus escritos, traduzidos em muitas línguas, abrangem diversos tópicos sobre a aparição mariana, incluindo Lourdes e Medjugorje, visionários e místicos, incluindo Bernadette Soubirous, Teresa de Lisieux, Catarine Labourier e Ione Aimés de Malestroit, bem como exegese bíblica, teologia e Vaticano. Podemos ver agora que seria difícil exagerar a importância de Padre Laurentin em Mariologia hoje, mesmo na teologia católica em geral, ou superestimar o grau de sua confiabilidade e competência ao falar sobre estes assuntos. Portanto, é com enorme confiança que podemos prestar atenção à lição que ele nos deu. Em seu livro, um Sefer religioso, quando saiu, o padre Laurentin expressou sua opinião de que, no atual clima cético e psicanalítico, as aparições em Lourdes não teriam sido reconhecidas pela Igreja. Um incansável defensor de revelações privadas. Laurentin pode ser mais conhecido por defender e promover as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, que até hoje parecem sem aprovação, mas isto não era um obstáculo para ele. Na verdade, ele ficou tão conhecido por essa missão de seu reconhecimento, foi uma parte importante do artigo publicado por New York Times após sua morte. O artigo termina com o parágrafo.
o que me impressiona nas mensagens de Nossa Senhora é que elas são um eco do Evangelho, disse o padre Laurentin em 2003. As mensagens de Medjugorje não dizem nada de novo. Eles apenas repetem aos nossos ouvidos surdos o que esquecemos, o que não queremos, o que não conseguimos ouvir mais. Orar, ter uma forte fé em Deus, jejuar e ler o Evangelho. Padre Eduardo Connor. A autoridade de Padre Laurentin como uma voz a ser totalmente confiável nestes assuntos resolvidos na sessão anterior, vejamos agora o que ele mesmo disse de outro teólogo, Padre Edward O'Connor. Edward O'Connor, ex-professor da Universidade de Nova Notre Dame, e um teólogo clássico aberto a aparições e seu discernimento. Ele sabe reconhecer falsos visionários e defender aqueles que foram desacreditados injustamente pelos erros que comumente ocorrem nestes domínios. Somos gratos aos padres O'Connor por ter resolvido as contradições paradoxais entre o fenômeno espiritual das aparições e as repressões canônicas que às vezes aciona contra os visionários. Padre O'Connor escreve: ser cauteloso e discreto não significa ter a mente fechada. Visões, aparições e as mensagens de Deus, apesar de sempre extraordinárias, são uma parte normal da vida cristã. Estes são muito mais abundantes do que geralmente é reconhecido. O próprio Papa João Paulo II declarou: a Igreja é missão. Hoje ela também precisa de profetas que possam despertar nas comunidades a fé na reveladora palavra de Deus que é rica em misericórdia. Padre Eduardo Connor é, de fato, uma autoridade nessas questões e vale ressaltar que, dos muitos livros que escreveu, ele apenas escreveu interiormente, dedicado a uma aparição específica, Vivendo na Vontade Divina, escrito em 2014, no qual defende e explica as revelações de Luísa. Este também parece ser seu último trabalho. Talvez ele até tenha considerado a coroa e conclusão do seu ministério de revelações particulares. Dom Mark Miravalli. Mark Miravalli, um teólogo renomado, mariologista e professor da Universidade Franciscana de Steubenville, também está entre os principais especialistas atuais em misticismo no catolicismo. De ortodoxia inatacável, o professor Miravalli, no entanto, não tem medo de revelações particulares, aprovadas ou não. Ele é um conhecido defensor e promotor das aparições de Nossa Senhora de Medjugorje e até mesmo autor do artigo de Ney Catholic Encyclopedia. Miravalli publicou uma antologia
abrangente e admirável Mariologia, guia para sacerdotes, diáconos, seminaristas e pessoas consagradas. Uma obra escrita especialmente com a intenção de ser uma referência autorizada e totalmente confiável para o ensino católico. Seus colaboradores incluem outros teólogos competentes como Eduard e Padre Peter Feiner, e contém um prefácio escrito pelo cardeal Burg. Nele, o próprio Miraval escreve: um membro obediente da Igreja Católica pode concordar pessoalmente com uma revelação relatada antes que a Igreja local ou universal faça uma declaração oficial sobre sua autenticidade. A resposta baseada no repetido precedente da Igreja é afirmativa, embora respeitando a necessidade de prudência e cautela apropriada em relação a qualquer aparição relatada sobre o qual as autoridades apropriadas da Igreja ainda não tenham decidido. Os fiéis são livres para fazer sua seu próprio discernimento pessoal e decisão de autenticidade com base nas mesmas normas que a Igreja usa em sua avaliação autorizada. Na prática, muitas vezes, somente depois que os fiéis começam a peregrinar, em particular aos locais de aparição relatados, é que a igreja local inicia sua avaliação autorizada. A beatificação dos visionários de Fátima, Jacinta e Francisco, morto em 2000 por João Paulo II, ilustra ainda mais a legitimidade dos fiéis que aceitam pessoalmente uma revelação como autêntica antes de decisão oficial da Igreja. Francisco e Jacinta morreram em 1919 e 1920, respectivamente, há cerca de 10 anos antes da aprovação oficial da Igreja das Aparições de Fátima, em 13 de outubro de 1930. De fato, Jacinta e Francisco foram beatificados pelo heróico viver da mensagem de Fátima, que suas vidas continuaram sendo uma aparição relatada diante, ainda não aprovada pela Igreja. Não é difícil ver o que a história da Igreja nos diz sobre como devemos abordar a revelação particular. Felizmente, existem alguns estudiosos, entre os quais Dr. Mark Miravalle, que, como visto, ainda tem a coragem de nos lembrar disso. Eu, por exemplo, não conheço nenhuma revelação particular na história da Igreja que, embora agora aprovada, consistisse em uma mensagem na qual Nossa Senhora ou Jesus estava contente, esperando que a Igreja aprovasse diante das pessoas e não apenas os próprios visionários precisavam responder. Marivalle também ajudou a corrigir um erro desenfreado, aludido em outras partes deste livro, referente ao ensino de um certo número de pessoas, Papa do século. Às vezes ouvimos algumas apologistas parafraseando o Papa Bento XIV em seu ensino, que as revelações particulares não são
assuntos de fé divina e católica e, portanto, podem ser descritas em afronta direta à fé católica, mas eles confundem esse importante ensinamento em outra ideia que este pontífice nunca promulgou nem fez, a saber por que alguém pode fazer algo sem afronta direta e explícita à fé católica. Pode fazê-lo livremente, sem afrontar qualquer virtude ou dever qualquer. Como apontado em uma outra parte desse livro, a partir dessa premissa errônea, também se seguiria que se pode rejeitar inofensivamente que 2 mais 2 igual a 4. Felizmente, Dr. Miravalli, um genuíno, o teólogo que o Vaticano nomeou para a comissão para investigar revelações particulares diferentes de qualquer um dos apologistas acima mencionados, corrige o entendimento distorcido escrevendo. Embora reconheça claramente a possibilidade e o perigo reais de falsas profecias, o exame equilibrado do Papa Bento XVI não o deixa com uma fobia exagerada de revelação particular, mas com uma mente a um coração cautelosos, mas abertos a essas interferências sobrenaturais através das quais Deus desejou e continua desejando ajudar a humanidade nesta busca pela salvação e santificação cristã. Deve-se notar também que, neste mesmo trabalho, o Dr. Miravalli aponta que um livro valioso de outra parte do padre Benedict Groeschel, Uma Voz Ainda Pequena, retrata uma abordagem correta da revelação privada porque faz referência errôneas a Bento XIV. De Paulin e não de obra original, e com teor predominante semelhante que também não reflete o equilíbrio sensível mantido por Bento XIV. Bispo Pauli Klein. Embora alguns bispos inevitavelmente entrem na história como aqueles que lutaram contra as intervenções de Deus no mundo, pensamos, por exemplo, o bispo Pierre Cauchon, que presidiu o julgamento da Santa Joana d'Arc. Isso geralmente não é o caso. De fato, os bispos geralmente têm um histórico muito melhor com revelações particulares do que a maioria dos outros. Um bispo que falou particularmente, poderosamente sobre revelações privadas em geral é o bispo emérito da diocese de Jeju, na Coreia, bispo Paul Chang-real Kim. Aqui estão alguns trechos de sua carta pastoral escrita no domingo de Páscoa do ano de 1999. Nossa era é de fato uma era de revelações particulares. No entanto, como sempre foi o caso, agora estão sendo ouvidos observações perturbadoras dentro da igreja na Coreia e principalmente palavras de opressão estão sendo proferidas pela maioria dos pastores. Tal apreensão, no entanto, é infundada, causada pela falta de entendimento adequado das revelações particulares. O Concílio Vaticano II
deu um novo esclarecimento sobre esses assuntos aos pastores e teólogos da Igreja. A razão da preocupação com as revelações privadas, apesar dos ensinamentos do Conselho, deve-se ser à medida que o número de revelações privadas vem aumentando. Falsas revelações também inevitavelmente têm ocorrido, causando confusão. No entanto, devemos jogar dinheiro fora porque há dinheiro falso? Não, como existem falsas revelações privadas, devemos desaprová-las e ignorar as próprias revelações e inspirações privadas? Todos os movimentos devocionais e apostolados. Todos os movimentos devocionais e apostolados, como a devoção eucarística, a devoção à Sagrada Coração de Jesus, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, as estações da cruz, o rosário, as devoções da novena, Legio Marionese, Concílio Focolare, Cavalheiros de Santa Maria, Terceiros Ordens dos Franciscanos, São Vicente, São Damião, etc., não poderiam ver começando na Igreja sem revelações particulares. O Concílio Vaticano II, que julgamos tão precioso, também não poderia ter começado. Isso porque esse concílio foi convocado sob a inspiração de uma revelação particular ao Papa João 23. Não se pode levar uma vida de fé apenas com revelações públicas. Isso, pois, a vida de fé é uma comunhão viva com Deus. Uma igreja que só tem organização, dogmas e teologia seria uma organização fria e sem vida. Essa é a mesma razão pela qual nossa igreja defendeu incansavelmente a necessidade e o importante papel das revelações particulares por meio das explicações e ações. Apesar das revelações privadas falsas, recorrentes e persistentes de seus efeitos nocivos, como podemos ver, o bom bispo falou ainda mais ousadamente em apoio às revelações privadas em geral do que eu mesmo em qualquer parte desse livro. Padre John Ortero. Padre Ortero, um padre dominicano e eminente teólogo da vida mística, tem palavras muito fortes para aqueles que descartariam revelações privadas. A Nova Enciclopédia Católica, além de citar suas obras, muitas vezes em muitas entradas, diz sobre ele em sua própria entrada. Como especialista em ciências naturais, ele inaugurou em Valladolid a Academia de Santo Tomás, dedicada ao estudo das ciências naturais em relação à filosofia e teologia. Em 1903, ele foi convocado para a Salamanca como professor de apologética e, exceto por um ano, 1909 a 10, ele que passou como professor no Angelicum em Roma, ele permaneceu o resto da vida naquela cidade. O título de mestre
em teologia sagrada lhe foi conferido em 1908. Neste período, ele abandonou o estudo das ciências naturais e da apologética a fim de se dedicar completamente à teologia ascética e mística, como resultado de seus ensinamentos sobre o chamado de todos os cristãos à perfeição e ao desenvolvimento normal da vida da graça em oração contemplativa. Aritero se envolveu em controvérsias. Aqui vemos que ele não apenas era um grande teólogo, mas também um verdadeiro profeta de sua época, escrevendo como ele fez décadas antes do Concílio Vaticano II e seu agora famoso chamado universal à santidade. Infelizmente, Padre Aritero é amplamente esquecido hoje e seus trabalhos são difíceis de encontrar. Uma de suas obras é particularmente digna de nota. O livro Evolution Mystical Evolution teve uma recepção positiva no momento de sua publicação e provavelmente essa foi um dos motivos que contribuíram para que Arintero fosse exigida como professor em Roma para o recém-inaugurado Angelicum. Neste livro, cujo título completo é A Evolução Mística no Desenvolvimento e Vitalidade da Igreja, e lamentando aqueles que, na exaltação perversa da razão, se opõem ao misticismo e à revelação particular, ele escreve: pobre razão autônoma que tenta se dedicar a ser a norma absoluta de tudo, mas é incapaz de conhecer o tudo de qualquer coisa ou de fazer a menor correção ou modificação na operação divina. Pobre razão tola que, incapaz de entender a coisa mais insignificante ou um único átomo, presume julgar os mistérios mais elevados. A pobre razão apaixonada cega, pois raios de luz infinita profere pronunciar seu julgamento, fechar os olhos e viver na escuridão como um pássaro noturno, em vez de fortalecer sua visão com as virtudes de fé, da esperança e da caridade. A pobre razão equivocada, fugindo do grande, do nobre e do divino, que são as únicas coisas que podem enriquecê-lo e aperfeiçoá-lo, não pode deixar de ser degenerada, viciada e degradada. Desejando ser suficiente, abandona-se a seus próprios poderes e se ocupa de fantasias ou bagatelas, se não se enterra na impureza que a obscurece e perverte. A razão, o que quer que você consiga descobrir a parte de Deus, quanto mais a ilumina, mais a desilude e engana. Em última análise, será de pouca utilidade quando, fugindo da fonte de luz e vida,
você termina na escuridão exterior. Se seguindo a orgulhosa faixa cujo tema é não servirei, você renega a Deus amoroso que, redimindo e regenerando, se nega. Vou repetir um pouquinho aqui para me entender. Se seguindo a orgulhosa faixa cujo tema é não servirei, você renega a Deus amoroso que, redimi-lo e regenerá-lo com o seu sangue e assim perder a tocha da fé divina recebida no batismo. Bem podemos lamentar-te como sobre o príncipe cruel a quem você se entregou, como como caíste do céu, ó Lúcifer, que levantou-se de manhã, mas você será levantado ao inferno, nas profundezas da cova. Mas todas nós, contemplando a glória do Senhor com o rosto aberto, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Quem duvida que essas palavras do pé do Padre Aritero são realmente direcionadas àqueles que, na arrogância de sua suposta razão, isto é, o racionalista abordagem de assuntos relacionados ao céu, zombam da revelação particular, deve verificar o contexto dessa citação por si mesmos. Não foi dado em um capítulo condenando ateísmo, modernismo, heresia ou algo do gênero. É antes a última parte de seu capítulo intitulado Importância das Revelações Particulares, e é encontrado imediatamente após vários parágrafos nos quais ele elogia grandemente a grandeza dos dons desfrutados pelos místicos e os frutos de suas revelações particulares. Dito isso, a citação completa contém várias referências à evolução e o que implica que ele também tem em mente os proponentes da evolução, nos quais esteve cercado nos anos anteriores de seus estudos de ciência naturais. Portanto, embora não haja dúvida de que as palavras mais fortes, ou seja, as últimas frases desta citação, são direcionadas àqueles que emitem um radical não servil. Também parece inevitável que ele também tenha alguém em mente, incluindo e talvez especialmente a igreja que se opõe às revelações privadas. E Padre Aritero atingiu a unha na cabeça. Embora aqueles católicos comuns que evitam revelações particulares geralmente o façam apenas porque foram enganados e superestimar seu perigo potencial é outra história inteiramente entre os estudiosos. Sua motivação usual para rejeitar a revelação privada não tem nada a ver com simplesmente ser prudente diante do risco de ser enganado pelo diabo, por fraude ou por própria imaginação do místico, mesmo que, como
fechada, dê essas razões como explicação. Não é quase sempre uma superestimação arrogante própria, proeza intelectual que exorta estes zombadores acadêmicos à revelação particular, convencidos como estão de que estão simplesmente acima dessa piedade excessiva adequada apenas para mulheres idosas, como o teólogo e professor dominicano, o padre Aritero, estava sem dúvida cercado por essa mentalidade, daí seu vigor em denunciá-la. E como alguém que possui um diploma de teologia de uma faculdade e seminário católicos, posso garantir que não vi falta desse tipo de mentalidade. Da minha parte, estudei nada menos que 300 profecias diferentes. Além disso, o mais antigo essas profecias descrevem com precisão eventos subsequentes, como a Reforma, a Revolução Francesa e a ascensão do capitalismo e da democracia e até o comunismo. O cético pode dizer que essas profecias são bobagens, mas a bobagem está em sua própria mente. Ou ainda ele pode dizer que eles são apenas privados, mas Lourdes e Fátimas também o mesmo acontece com o escapulário e o rosário. Na verdade, poucos importa se uma revelação é privada ou pública, desde que tenha dado provas razoáveis de ser verdadeira. Iones Ives do Ponte, autor da Profecia Católica. Uma palavra de cautela e conforto. Agora que estabelecemos o lugar glorioso que as revelações privadas merecem em suas vidas, como católicos devemos, no entanto, garantir que nossa busca pela revelação privada seja sempre mantida de acordo com as virtudes da prudência, justiça e sabedoria. Devemos ter uma disposição de abertura à revelação privada, não uma presunção por padrão de sua validade, e não uma disposição de contradizer os ensinamentos da Igreja por causa de alguma suposta revelação, pois não há um número desprezível de pessoas, hoje especialmente, que rejeitam essas virtudes quando se trata de revelação particular e prontamente se esquecer do seguir alguém que afirma ter algum tipo de sobrenatural discernimento. Este é um extremamente comportamento perigoso e em alguns círculos está crescendo rapidamente. Tudo o que desejei fazer nas sessões anteriores é refutar a reação brusca de moma ou apatia à revelação particular, mas talvez ainda pior do que exibir essa mornidão esteja obrigando um sentimento de culpa. A ansiedade por não ler ou seguir qualquer revelação particular. Se você simplesmente não se sente pronto ou não se sente em paz com essas buscas. Se você discernir um espírito de perturbação ao buscar qualquer revelação particular, então por todos os meios pare.
Devemos realmente testar os espíritos e segure firme que é bom. E há um aspecto subjetivo nisso, sempre que privado, revelações sente esmagador para você. Você pode e deve se redirecionar e se consolar naquele glorioso e infalível depósito da fé que encontramos nas Escrituras, no Magistério e na tradição sagrada. Tudo o que pretendi fazer aqui é livrar você de noções que dissipam a urgência e anestesiam o funcionamento do Espírito Santo, abordagem desdenhosa à revelação privada. Não desejo errar no extremo oposto e colocar um fardo pesado sobre os seus ombros. Este fardo não seria de Cristo, pois ele é fácil e leve. Além disso, devemos ter um cuidado pessoal para evitar essa abordagem perversa de suposta revelação privada que tem um fascínio desordenado e desejo por conhecimento desnecessário dos segredos espirituais que não ajuda na salvação ou santificação. Incentiva a vontade de contradizer o ensino da Igreja apenas porque algum vidente autoproclamado locucionista, curandeiro, near de experiencer, faz uma declaração contrária ao magistério. De qualquer forma, envolve a nova era, o ocultismo, o gnosticismo, o exoticismo, por exemplo. Adivinhações, feitiçaria, adivinhação, hipnose, médios espirituais, horóscopo, antropológicos, projeção astral, visão remota, etc. Estes erros são graves e, se sucumbidos, podem levar à destruição espiritual. Portanto, nunca devemos ficar tão zelosos com a revelação privada que caímos em qualquer uma delas ou em qualquer erro relacionado. De fato, existem muitas revelações privadas falsas e sua verdadeira natureza nem sempre é óbvia. Os últimos anos antes da publicação deste livro, ou seja, até 2019, pareciam produzir uma quantidade extraordinária de falsos profetas e revelações. Além disso, causaram grandes danos, pois, com a ajuda da internet, espalharam sua falsidade para grandes quantidades de pessoas muito rapidamente, mas talvez a maior dano seja contrário na aspiração de uma abordagem clínica da revelação privada em geral, que geralmente prevalece hoje entre os católicos, mas não deveria surpreender ninguém que o diabo não perca nenhuma oportunidade que, vendo o incrível derramando a graça de Deus através da explosão de revelação privada da era moderna, ele decidiu inspirar muitas aparições e revelações falsas para limitar este derramamento de graça. Mas, felizmente para nós, o diabo não é páreo para uma abordagem adequada e cuidadosa para discernir revelações privadas, que é o tópico que consideramos em seguida. A Igreja Oficial sancionou normas para discernir critérios de revelação privadas em apoio à validade, equilíbrio psicológico, honestidade, retidão de vida moral, docilidade para com a autoridade eclesiástica, regimento normal da fé continuou após a aparição, teologia e espiritualidade livres de erros, fruto espiritual, por exemplo,
conversão, caridade, critérios para validade, erros doutrinais, atributos a isso e alegadamente dito por Deus ou santo, evidências de uma busca de lucro ligada à revelação, pecados graves associados aos eventos de revelação por parte de videntes ou seguidores, transtorno psicológico ou tendências psicológicas. Amém, Fiat.